Olá, meu nome é Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre os 4 ímãs da prosperidade. Sim, 4 ímãs. São 4 coisas que, se você fizer do jeito que eu vou lhe dizer aqui, eles funcionam como ímãs e eles atraem para a sua vida a prosperidade. Olha, se você ainda nunca assistiu nenhum vídeo meu falando sobre prosperidade, eu sugiro que você procure aqui mesmo no canal. Você vai dentro do canal, no YouTube, na lupinha, lá, e você digita assim, Ivan Maia Prosperidade. Vai aparecer alguns vídeos para você. Assista, porque senão você não vai entender o que é prosperidade, na minha opinião. A maioria das pessoas, quando a gente fala prosperidade, elas acham que a gente está falando de dinheiro. E aí, se você tiver essa ideia, vai afetar tudo na sua cabeça, certo? Então eu não vou ficar explicando aqui o que é prosperidade, mas eu posso lhe dizer que ela não é dinheiro. Assista algum outro vídeo meu falando sobre isso e você vai entender certinho, ok? Vamos lá, eu quero falar com você sobre os 4 ímãs, 4 pequenas atitudes. Por quê? Porque se você não se tornar próspero, você não terá saúde, não terá felicidade e nenhuma das 7 áreas da sua vida ficará bem. Quando uma fica bem ou duas, as outras ficam doentes. E sendo assim, sem equilíbrio, não se tem nada na vida, ok? Primeiro ímã da produtividade é uma coisa... aliás, já tenho que lhe dizer o seguinte, os céticos, as pessoas céticas, as pessoas tolas, porque tem muitas pessoas assim no mundo, que eu chamo da grande boiada humana, elas vão rir disso. Se você falar isso para elas, essas 4 coisas que eu estou dizendo, elas vão rir. Por quê? Porque elas são tolas, porque elas são patetas, porque elas são parvas, porque elas têm 2 neurônios só funcionando e um não se dá com o outro. Então, eu já vou dizendo já, se você é uma pessoa cética, provavelmente você vai rir de tudo que eu estou falando. Mas se você é uma pessoa que para analisar e discerne, eu garanto a você que em pouquíssimo tempo você vai sentir vontade de escrever para mim e dizer, Ivan, estou maravilhado depois que comecei a praticar os ímãs da prosperidade. Porque a prosperidade vai grudar em você como ela gruda no ímã. O primeiro deles é o seguinte, abençoar os ricos. Olha, você foi doutrinado desde criança a ter raiva de gente rica. Você não acredita em mim? Toda maldita novela que já passou em qualquer canal maldito da TV aberta, sempre o rico, 92% dos ricos são maus. Sempre que tem um vilão, por exemplo, nas histórias em quadrinhos, ou nos filmes da Marvel, por exemplo, Vingadores ou não, tal, sempre que você tem alguém que é um vilão, ele é multimilionário. Lex Luthor, que é o arqui-inimigo do Superman, ele era pobre ou rico. Os inimigos do Batman eram pobres ou ricos. Você pode ver, olha, 90% ou mais dos filmes de Hollywood, o vilão é multimilionário. Para quê? Para pôr na tua cabeça que ricos são pessoas ruins. Aí eu digo uma coisa para você, isso é verdade? Todo rico é ruim? Não, eu conheço ricos que são homens e mulheres de coração grandioso. Agora, diga para mim que você não conhece nenhum pobre que não presta, nenhum pobre que não vale a casca do feijão que consome. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Riqueza com honestidade. Ivan, mas o dinheiro muda as pessoas. Não, o dinheiro não muda as pessoas. O dinheiro só aumenta aquilo que você já era. Quando você não presta e é pobre, ninguém quase percebe. Aí dão dinheiro para você e aí aparece toda a sua podridão. E quando você é bom e ganha dinheiro, isso aumenta também. Então pare de achar que ricos são pessoas ruins, pessoas que trapacearam e tal. A não ser que a gente esteja falando dos amaldiçoados 1 milhão de vezes políticos desse país aqui, os desonestos. Eu sei que tem político honesto, mas são pouquinhos. Então, esses como o Exu 9 Dedos, que graças a Deus está preso e eu espero que fique assim pela eternidade, muitos outros que estão soltos por aí, eu não estou falando desse tipo de riqueza, gente. Eu estou falando de riqueza verdadeira, honesta, que você faz trabalhando inteligentemente, entendendo as 4 leis do dinheiro, e assim por diante, ok? Então, primeira coisa, primeiro ímã de prosperidade, sempre que você ver alguém rico e chegar num carro bonito, ou ele mora numa casa bonita, acostume-se a olhar para aquilo e dizer assim, baixinho para você mesmo, Deus abençoe você, Deus abençoe sua riqueza. Se você tem, é porque você merece. Eu não sou menos do que você e eu posso ter tudo que você tem. Acostume-se a dizer isso. Você vai ver a transformação que vai acontecer na sua vida. Aqui no condomínio onde eu moro, são poucas casas, mas várias delas são muito mais bonitas que a minha, e tem gente que é muito mais rico do que eu, tem muito mais dinheiro do que eu. Eu me acostumei a fazer isso. Toda vez que eu olho, eu digo para mim mesmo, Deus abençoe você, Deus abençoe seu dinheiro. Se você tem é porque você merece. E eu não sou menos do que você, eu posso ter também. Se você fizer isso, você vai ver que grande diferença, porque isso vai mudando a sua forma de pensar e vai apagando esse lixo que botaram da sua cabeça desde criança, ok?
Lembrando que muitas vezes a própria religião pôs isso na sua cabeça. A religião, ou seja, pessoas que leem o negócio, não entendem e ensinam o erro. Sabe como é que Jesus chamava isso? Cegos que guiam cegos. E Jesus perguntava, não cairão ambos na mesma vala? Então abra os seus olhos. Segundo o imã, nunca cobice. Sabe o que é cobiçar? Cobiçar é quando você olha e você quer ter aquilo que o outro tem, mas aquilo dói no seu coração e você passa a ter inveja. A cobiça, ela é irmã gêmea da inveja. A inveja é uma emoção que vai destruir a sua vida e assim como, além dela não ser um ímã, ela expulsa a prosperidade da sua vida. E olha, não se engane, todos nós uma hora ou outra sentimos inveja. E todos nós uma hora ou outra cobiçamos algo de alguém. É normal a gente sentir, só que eu quero que você perceba quando isso acontecer. E quando você perceber, você diz para você mesmo, não, eu não tenho razão para cobiçar isso. Deus abençoe a riqueza dessa pessoa, Deus abençoe o carro dessa pessoa, eu não quero mais sentir isso. E você pensa em outra coisa. Lembre-se de uma frase que diz assim, você não pode proibir os pássaros de sobrevoarem a sua cabeça, mas você pode não permitir que eles construam um ninho sobre ela. Então o sentimento vem, você já troca. Fique atento para esse inimigo interior. Quando, ao invés de cobiçar, ore pela pessoa, abençoe a pessoa. Isso será um ímã de prosperidade para a sua vida, de poder imenso, inexplicável. Terceiro, negligência com dinheiro. Olha, o que eu quero dizer? Passe a ser responsável com o seu dinheiro. Ou seja, o que a maioria das pessoas faz, elas, por exemplo, veem uma moedinha, elas veem alguma coisa, elas dizem, isso aqui não é nada. Ou então, elas, isso aqui, deixa pra lá, isso aqui é dinheiro de pinga, isso não sei o que e tal. Eu não estou falando de ser avarento, eu estou falando de ser negligente. Por exemplo, a pessoa que não faz um planejamento, é a pessoa que ela compra o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, ela gasta o dinheiro que ela não tem, ela se enterra e depois ela gera problemas para si e para os outros. Isso é negligência. Negligência também é você gastar dinheiro em coisas que são desnecessárias, coisas que são fúteis. Tem muita gente que faz isso. Por exemplo, tem gente... O que é negligência com dinheiro? É quando você acumula um monte de roupa, é quando você acumula um monte de calçado, é quando você fica acumulando, é quando você tem 12 blusas de frio e no país que você mora nem frio não faz, quase nem tem inverno. E você fica retendo aquilo. Tudo isso é negligência com dinheiro. Por quê? Porque em outros vídeos, eu ainda vou revelar para você em outros vídeos, dicas que você pode fazer também para atrair mais dinheiro. Porque o dinheiro ele é uma energia, ele é vivo e você pode atraí-lo de várias maneiras também. Então esse é a terceira coisa que você deve fazer, ou seja, é você ser responsável com o seu dinheiro. Olhar para o dinheiro com responsabilidade. Guardar um pouquinho todo dia. Sabe o que é negligência com o dinheiro também? É quando você tem R$1, R$2 e você não guarda. Porque você diz assim, não, o que adianta eu guardar R$2? O que adianta? Se você guardar R$2 todo dia, no final do mês você vai ter 60. Mas R$60 não dá para nada. Não dá para nada? Eu vou te passar o número da minha conta e você deposita para mim então, ok? Se para você não significa nada, R$60 não é nada, para mim é bastante. Eu te dou minha conta, você deposita para mim, assim você já fica livre disso, que tal? Aí, como você é irresponsável com o dinheiro, eu vou ser responsável com o seu dinheiro. O quarto imã é você valorizar, usar, praticar a gratidão. Quando você negligencia a gratidão, é que você passa a ter problemas seríssimos na sua vida. Tem gente que é tão ignorante que ele acha que gratidão é ele falar obrigado. Não, eu sou grato, sim, Ivan. Eu agradeço todo dia. Sim, agradece com a boca e depois destrói tudo ao longo do dia com atitudes erradas. Você acha, por exemplo, que um homem que é grato pela esposa que tem, ele a trata mal? Você acha que um homem que é grato, um ser humano que é grato pelos filhos que tem, ele dedica mais tempo para redes sociais, TV e conversa fiada do que para os filhos? Você acha que uma pessoa que é grata pelo emprego, ela reclama do salário todos os dias? E você é uma pessoa que reclama do salário? Eu quero dizer uma coisa para você que talvez nunca ninguém tenha dito e eu vou dizer, para ver se você finalmente acorda. Você reclama do teu salário? Quem aceitou o teu salário? Fui eu? Foi sua mãe? Foi o Papa Francisco? Foi a Madonna? Foi o Freddie Mercury antes dele morrer? Foi ele que aceitou? Ora, se foi você que aceitou, pare de reclamar. Tome vergonha na sua cara. Pare de reclamar, fecha a tua boca e trabalhe com afinco. Não está bom onde você está, o salário não está bom, saia e vá procurar outro emprego. Só que você vai descobrir o seguinte, você só ganha aquilo que você vale. Quanto você vale? Às vezes você está reclamando de quanto você ganha, mas você não vale mais que aquilo. Porque o dia que você valer, o universo vai te dar. Posso te prometer isso. Isso é ser ingrato. Isso é chorar de barriga cheia.
Pare de negligenciar a gratidão. É por isso que às vezes a prosperidade não vem para a sua vida. Agradeça por tudo, abençoe seu trabalho, abençoe seu emprego, abençoe seu salário, abençoe sua casa. Nem que a sua casa seja pequenininha, nem que ela tenha 2 cômodos, nem que ela tenha chão batido, não tem problema. Passe a ser grato em tudo e por tudo. Olha, esses 4 ímãs de prosperidade, eles vão fazer por você muito mais do que você pode imaginar. Vamos fazer uma pequena revisão deles? Abençoar os ricos. Segundo, não cobiçar, certo? Que é abençoar a pessoa ao invés de cobiçar o que ela tem. É você ser responsável com o seu dinheiro e é você usar, praticar e colocar na sua vida a gratidão. Eu garanto que isso fará uma diferença imensa. Eu me comprometi com você há algum tempo a toda semana colocar pelo menos um vídeo sobre prosperidade. E eu estou mantendo a minha proposta. Sabe por quê? Porque também uma das coisas que atraem prosperidade para a nossa vida é a gente toda semana ensinar algo sobre prosperidade para alguém. Isso também é uma corrente que não quebra-se nunca. Meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas como você a serem mais felizes e terem equilíbrio nas 7 áreas da vida, inclusive com prosperidade nas 7 áreas da vida. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like para mim. O teu like tem um poder fantástico e dá relevância ao vídeo e ao canal. Compartilhe com as pessoas que você gosta e que acha que vão se aproveitar, que vão ter bom proveito com esse assunto. E também deixe para mim nos comentários o que você pensa sobre isso. O que você achou desses 4 ímãs? Você costuma repelir ou atrair a prosperidade? Deixa aí nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Longos dias para você, belas noites, toda a felicidade do mundo, que Deus abençoe você e os seus amados.